O vídeo que você vai assistir agora é um recorte de um vídeo maior que eu publiquei aqui no meu canal do YouTube. Se você quiser ver o vídeo completo, o link está aqui na descrição. Sempre que alguém me pergunta sobre o que é a psicanálise, eu gosto muito de trazer um conceito que eu vi em uma entrevista do Christian Dunker, que é um dos maiores psicanalistas do país. Ele sempre fala que a psicanálise é um método de investigação e de tratamento através da linguagem em relação. Basicamente, o que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo que a forma como a gente se expressa nas nossas relações, nas relações que a gente vai criando e construindo ao longo da vida, mostra muito sobre, primeiro, quem a gente é, e segundo, como a gente sofre. Ou seja, para a gente entender o nosso sofrimento, para a gente entender a nossa angústia, as nossas inibições, os nossos sintomas, a gente tem que olhar para as nossas relações. A gente tem que entender como é que essas relações acontecem, como é que elas se dão, quais são as regras que estão ali impostas e muitas vezes subentendidas, ainda que inconscientemente, e só assim a gente vai poder entender o que se passa com a angústia e os sintomas, as queixas que chegam na clínica pra gente. Existe muito aquela frase, né, de diga-me com quem andas que eu direi como tu és, e eu sempre gosto de brincar falando que um psicanalista diria que diga-me como se relaciona que eu diria como você sofre. É claro que essa é uma comparação, né, uma metáfora, uma brincadeira um pouco mais didática, né, não é exatamente desse jeito que uma análise acontece, mas ela serve um pouco para ilustrar para a gente a importância que a relação tem dentro da nossa vida e a relevância que a psicanálise dá para essas relações que a gente vai construindo, né, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família, nos nossos relacionamentos e assim por diante. Então a psicanálise ela é uma coisa que ela é um conhecimento, um saber e uma prática que dá muita ênfase na forma como a gente se relaciona com o outro, na forma como a gente se posiciona e se entende diante do outro. E quando a gente fala sobre relação, sobre os relacionamentos que a gente cria ao longo da vida, não tem como falar disso sem falar sobre comunicação. Afinal, a comunicação ela é aquilo que deixa essas relações mais palpáveis, mais concretas, né? Através da comunicação que essas relações acontecem. Né? Não tem como a gente se relacionar com uma pessoa que a gente não se comunica. Então, para a gente entender as relações, a gente tem que entender a forma que as pessoas que estão inseridas nessa relação se comunicam. E quando a gente fala de comunicação, se a gente pesquisa comunicação no Google, te convido aí a fazer o teste, pesquisa comunicação no Google, muito provavelmente vai aparecer algumas imagens de pessoas falando, ou de algum tipo de som saindo de um aparelho, né, de uma caixa, de um microfone e tudo mais, e muito tem-se essa ideia de que se comunicar é falar, né? Mas a gente tem que entender que quando tem alguém falando, também, consequentemente, tem alguém escutando aquilo que a primeira pessoa está dizendo. Então, a comunicação ela não é uma coisa via de mão única, né? Ela não é uma coisa que alguém fala, ela é uma troca. Ela tem que ter alguém que fala, mas também tem que ter alguém que escuta. Nesse meio, a gente tem a mensagem que é dita e a gente também tem o canal onde essa comunicação acontece. E é muito interessante esse teste aqui que eu comentei, de as pessoas relacionarem muito a comunicação com alguém que fala, ou com o ato de dizer, de expressar, porque a psicanálise, como sempre, ela é muito subversiva, assim, ela dá ênfase para aquilo que não é dito muitas vezes, e para aquilo que as pessoas não prestam tanta atenção. Né? Na psicanálise, a gente tem alguém que fala, no caso o paciente, mas a gente também precisa de alguém que escuta, que no caso é o analista nessa relação analítica, né, que a gente comenta. E essa posição de escuta que eu comentei, que o analista ocupa, ela é muito peculiar e muito interessante, porque ela não é uma escuta qualquer. Né? A gente costuma dizer que a escuta analítica ela é uma escuta um pouco diferente. Eu sempre falo assim que a psicanálise ela não é uma conversa, a psicanálise ela é um diálogo. Justamente porque numa conversa a gente fala, uma pessoa, o paciente no caso, fala o que ele acha sobre alguma coisa e o analista teoricamente falaria o que ele acha sobre essa coisa. Né? Na análise isso não acontece. Na análise o paciente diz as coisas que ele tem para dizer, aquilo que ele tem para compartilhar com o analista, e o analista ele diz aquilo que ele ouviu que o paciente disse. Ele não fala o que ele acha, ele não dá a opinião dele, justamente porque a opinião dele não importa muito naquele caso. E essa é uma peculiaridade da escuta analítica.